Uou, estamos de volta com o Clube da Bola. Para você que está chegando agora, esse é o maior programa do futebol na TV aberta do sul do país. E aqui, claro, a gente destaca demais o futebol catarinense, mas fala também do futebol nacional e internacional. Estamos com uma enquete no 489-9191-4706. Qual time da Série B você acha que está mais embalado nesse início de segundona? Hashtag Avaí, hashtag Criciúma ou hashtag Chapecoense. Chapecoense estava vencendo, daqui a pouco eu mostro outra parcial. Falando em Chapecoense, deixa eu convocar mais um titular do programa. Ele tem nome, sobrenome e apelido, Sérgio Badalote, o Bad. Fala pra gente aí da semana da Chape, a vitória veio. Boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, para todos que estão ligados no Clube da Bola. Chapecoense conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série B no meio de semana, lá em Belém do Pará, venceu o Paysandu por 2-0. Havia perdido as duas primeiras partidas, fora de casa para o CRB por 1-0 e para o Curitiba em casa por 2-1. Precisava da recuperação. Aí o técnico Gilmar Dalpozo acertadamente promoveu algumas alterações, mexeu no time em 4 posições e mudou principalmente o esquema, saindo de um 4-3-3 que não vinha dando certo, para um 3-5-2 que deu muito certo. Um time com cuidados defensivos, mas sem abrir mão de jogar. Chapecoense controlou o Paysandu, principalmente no primeiro tempo, quando fez 2-0, gols do Mailton e do zagueiro João Paulo. Aí no segundo tempo, obviamente que o Paysandu, jogando em casa, perdendo por 2-0, teve que se jogar ao ataque, mas aí um sistema defensivo muito consistente, que é uma das especialidades do técnico Gilmar Dalpozo, conseguiu segurar o resultado também em função das boas defesas do goleiro Léo Vieira. E assim, a Chapecoense conseguiu a vitória. Depois da derrota para o Curitiba aqui em Chapecó, o Gilmar Dalpozo disse que os jogadores precisavam calçar as sandálias da humildade. E eu espero que não tenham tirado as sandálias da humildade para o jogo de amanhã, contra o Atlético, domingo de Páscoa, às 6 horas da tarde, na Arena Condá. De 9 pontos, a Chapecoense até agora conquistou 3, mas precisa amanhã da vitória para fazer 6 pontos em 12 disputados e ficar com 50% de aproveitamento. Precisa vencer. A gente sabe, a gente viu, o Atlético vem de uma goleada sofrida diante do Curitiba, mas precisa ser respeitado. E esse jogo tem que ser encarado com muita seriedade pela Chapecoense, sem euforia exagerada pela vitória importante lá contra o Paysandu. Parece que o Gilmar Dalpozo encontrou um novo modelo de jogo. Agora, resta saber se ele vai repetir amanhã, jogando em casa contra o Atlético. Torcedor da Chapecoense convocado a comparecer à Arena Condá. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, uma feliz Páscoa para todos vocês e nos encontramos no sábado que vem, aqui no Clube da Bola. Valeu, Badá, valeu, meu ídolo, até sábado que vem. Belo resultado da Chapecoense, ruim para o Paysandu, jogava em casa. Carlos Alberto, teria a chance do Paysandu estar muito focado na final da Copa Verde, deixou a Série B um pouquinho de lado? A final da Copa Verde vai ser quarta-feira, no estádio de Serra Dourada, às 21 horas, contra o Goiás. Mas é realmente importante, porque esse jogo, o primeiro jogo dessa final da Copa Verde, foi 0-0 lá no Mangueirão. Então o Paysandu está realmente com a cabeça nessa final da Copa Verde, que é muito importante. Agora, a Chapecoense foi lá e ganhou do Paysandu de 2-0, porque a Chapecoense tem um excelente preparo físico. Isso foi registrado durante o Campeonato Catarinense, com o professor Jaelson Ortiz. É uma equipe que corre bastante, e o Badá falou que o Gilmar Dalpozo fez algumas mudanças que deram uma nova motivação. Ele também falou, porque é o quarto jogo, se a Chapecoense vencer o Atlético, é favorita, porque o Atlético é o lanterna da competição, fica com 50% de aproveitamento, o que encaminha muito bem a sua campanha. Eu acredito muito nesse time da Chapecoense, como acredito também no Criciúma e também no Avaí. Então a Chapecoense, a tendência é crescer também na competição no comando do Gilmar Dalpozo. Legal, já vou botar o Rafael Niero, também o Iancel no Papo Chapecoense, mas antes vou voltar para o oeste do estado para conversar com o Eduardo Florão, que acompanhou a semana da Chape, conversou com o Gilmar e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Florão. Oi, Mancha, boa tarde para você, boa tarde ao pessoal ligado com a gente no Clube da Bola. A Chapecoense enfrenta o Atlético dentro de casa, o jogo é amanhã, 6 horas da tarde e noite,
na Arena Condá e vai ser o segundo jogo da Chapecoense no novo gramado sintético. O elenco, o clube ainda busca adaptação nesse novo piso, nesse novo gramado da Arena. A Chape venceu no meio de semana, teve a primeira vitória na Série B do Brasileiro, foi fora de casa contra o Paysandu e agora tenta fazer a segunda vitória consecutiva, chegar a 6 pontos, o que daria ao Verdão aí 50% de aproveitamento na Série B da competição. O técnico Gilmar Dalpozo falou sobre a vitória contra o Paysandu e para ele a vitória só faz sentido, só coloca a Chapecoense numa tranquilidade maior caso também vença o Atlético. A gente separou um trechinho do que disse o técnico Gilmar Dalpozo depois da vitória contra o Paysandu. Eu já peço o apoio do nosso torcedor para colocar mais de 10 mil pessoas na arena. Eu sei que eles ficaram um pouco chateados contra o Curitiba, mas foi um jogo equilibrado, foi um jogo difícil. Um início ruim, não era aquilo que a gente queria, mas essa vitória ela nos coloca de novo na competição e só vai ter valor se a gente vencer o Atlético em casa. Tá aí o técnico Gilmar Dalpozo, que deve contar com os retornos do meia Giovanni Augusto e também do atacante Dentinho. Eles foram desfalques contra o Paysandu por conta no caso do Dentinho, por conta de dores. No caso do Giovanni Augusto foi poupado, né, por conta do desgaste físico. Já o atacante Marcinho tá com uma lesão e segue de fora, não enfrenta o Atlético. Há uma tendência, inclusive, de uma repetição do sistema da Chapecoense com 3 zagueiros, que funcionou muito bem contra o Paysandu. Amanhã, 6 horas da tarde, a Chapecoense enfrenta o Atlético na Arena Condá. Mancha. Valeu, Furão, pelas informações. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete. Qual catarinense empolgou mais nesse começo de Série B? Foi hashtag Criciúma, hashtag Avaí ou hashtag Chapecoense? Temos mais uma parcial aí, ó. Opa, mudanças, hein? A torcida do Avaí participou bastante aí, fez o número mudar, 54,5%. Hashtag Avaí, hashtag Chapecoense 36,4% e o Criciúma, o torcedor do Tigre, vai ter que, nos próximos blocos do Clube da Bola, reagir, hein? 9,1%, ou não está acreditando muito, ou não está participando muito. Vamos aguardar para mais uma parcial. Tem mais mensagens no 48 991914706. O Vanderlei de Cocal do Sul. Eu acho o Zé Ricardo um técnico muito bom. Treinou o meu Vascão e tem experiência. O Criciúma não tem grandes atletas, vai demorar um pouco até se entrosar. Opinião aí do Vanderlei. Ó, o Marcos, lá de Chapecó. Sou de Chapecó, mas moro na Palhoça. Sobre a Série C, Brusque tem mais chance de subir que o Figueira. O Marco tá apostando mais no Bruscão do que no time aqui de Florianópolis. O Valmir Cúrcio, de Balneário Camboriú. Avaí na cabeça com 3 pontos de exclamação, mostrando que tá muito confiante. Luciano de Chapecó, boa tarde, Mancha. Dali Chape também tá empolgado, Luciano, com o Verdão do Oeste. Tem palpitômetro desse jogo, Chapecoense e Athletic Club. Até pergunto para Ian, que é um profundo conhecedor, o Athletic Club é um estilo europeu, assim, de nome internacional? Cara, olha, Mancha, eu vou ficar te devendo essa resposta. Te botei na furada. Eu vou ficar te devendo essa resposta, mas pelo que eu ouvi é mais clube de empresário, assim, mais um dessa linha. O investimento lá também é mais pesadinho do que o normal. Entendi. Então vamos para o palpitômetro. Pode encher a tela aí. Você, pera, deixa um pouquinho assim, Carlos. Volta um pouquinho, Carlos, volta um pouquinho. Você que me pegou olhando para o alto e acha, pô, Mancha viajando no meio do programa, olhando para o alto. Tô olhando pro telão que tem aqui em cima, tem um telão onde aparece ali, né, as imagens, por isso eu olhei pro alto. Agora sim, diretor Carlos, por favor, enche a tela. Enche a tela pra gente aí, ó. Ian, tá confiante? 1-0 pra Chape. Badá já vai de 2-0, eu também, coincidentemente, fui como meu ídolo, 2-0 também apostei. O Cacá Oliveira lá em Itajaí, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui no programa, vai de 1-0. O Emerson já quer festa na Arena Condá, 3-1. E o Rafael Niero foi de 2-0, tá confiando também na Chape. Então eu vou lá pro sul do estado colocar o Rafael nesse papo. 2-0, vitória da Chape, Rafael. Tranquilo, no tapetinho novo, no primeiro jogo não veio o resultado que o torcedor do Verdão do Oeste buscava, mas agora vem.
Vai ser um resultado bastante tranquilo para a Chapecoense, pelo que o Atlético apresentou aqui em Criciúma na derrota por 4-0, viu, Mancha? Inclusive não vai contar com Wesley Gasolina, suspenso, e o goleiro Adriel, os dois que foram expulsos, né? O Jefinho, que é o goleiro reserva, entrou aqui no jogo já com a bola rolando, não sei se entrou frio e tal, mas não passava muita confiança, viu? Ele em alguns momentos saiu mal do gol, tomou o último gol, inclusive, tomou os 3 gols aqui da partida, não foi legal, né? não foi bem, não fez uma boa atuação, então acho que a Chapecoense vai vencer 2-0, mas vai ser bem tranquilinho o jogo para a Chapecoense, viu? O Atlético, ele é um clube, é uma SAF, né? Um time de empresários que investe muito forte, e o Roger, treinador, ele vai ter muito trabalho aí pela frente para tentar organizar esse time, viu? Um clube que não apresentou perigo algum ao Criciúma em nenhum momento do jogo, até o Cauã não trabalhou por nenhum momento no jogo, nenhuma defesa difícil, nada, não ameaçou o Criciúma em nenhum momento do jogo. Era um time bastante bagunçado, principalmente no setor de meio. O Roger não conseguiu engrenar esse time ainda, fazer boas construções de jogo. Então eu imagino uma vitória aí por 2-0 tranquila da Chapecoense. Até o resultado aqui em Criciúma foi de 4-0, viu, Mancha? Mas ele poderia ter sido até maior se o Criciúma tivesse mais efetividade, principalmente no segundo tempo. Arriscou algumas vezes de fora da área e tal, mas nenhuma dos momentos aí do segundo tempo foi tão perigoso assim. A equipe do Criciúma não foi tão perigosa assim, mas poderia ter sido um placar mais elástico ainda diante do que o Atlético apresentou por aqui. E conforme vocês falaram da Chapecoense, o Badá trouxe informações da Chape, conta com reforços inclusive para este jogo, né? Retorno de jogadores importantes. Eu imagino que a Chapecoense vai fazer um jogo bem tranquilo e um 2-0 acho que vai estar de bom tamanho aí para esse duelo. Mas, como disse, o Atlético é um time que leva muito perigo, bastante desorganizado, a não ser que o Roger tenha feito aí uma semana excelente de treinamentos e mudado muito desse time do que apresentou aqui em Criciúma, viu, Mancha? Legal. Pra gente terminar o papo Chapecoense e Atlético, eu vou com o Carlos Alberto. Em algum momento ali do comentário, o Badá citou palavras do Gilmar. Nossa turma aí, os jogadores têm que vestirem as sandálias da humildade. A gente está longe de Chapecó, a gente não vive o dia a dia mesmo se informando, assistindo as matérias, os comentários do Badá, do Florão. A gente está um pouco distante. Será que teve algum momento que os jogadores foram desumildes? Pra cá não pintou nada assim, né, Carlos? Não, eu não vi nada nesse aspecto. É que o Gilmar, pela característica dele de dirigir as suas equipes e fazer essa gestão de vestiário, ele é muito direto, né? Ele é muito direto, muito franco, muito transparente. E ele, o que tem que falar, ele fala para os jogadores, fala publicamente. Eu creio que nessa gestão de vestiário, ele conseguiu, nessas mudanças que ele fez, dar uma nova roupagem ao time da Chapecoense, haja vista essa grande vitória sobre o Paysandu. E amanhã, diante do Atlético, um time que tem 116 anos de fundação, quer dizer, um time lá de São João del Rei, que é o lanterna da competição. A Chapecoense é franca, a favorita, vai vencer. Então, essa fala do Gilmar Dalpozo é para motivar os jogadores. Ele é muito direto e ele tem sempre um carinho por todo o grupo. E ele costuma extrair o máximo de cada jogador, sempre com as suas falas, com a sua linha direta de agir em relação ao grupo. E vou mandar um abraço pro professor Gilmar Dalpozo, né? Deve estar no hotel lá, em Chapecó, na concentração. Ele está sempre ligado no Clube da Bola. Vamos falar de Série C? Tem uma arte pra gente acompanhar aí os detalhes do jogo do Brusque, né? O Brusque é o primeiro dos catarinenses a entrar em campo nesse feriadão. Joga domingo, 7 da noite, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Não vou reclamar do horário, às vezes eu acho 7, 8, domingo um pouco tarde, mas vamos lembrar que segunda-feira é feriadão, né? E tem também aí a arte com o jogo do Figueirense. Brusque no domingo, Figueirense só na segunda-feira. Enfrenta a Tombense, jogo marcado para as 7h30 lá em Tombos. Vamos dar uma olhada aí como é que vai ser, daí já fica um pouco tarde, porque no outro dia é terça-feira, começa a semana. Tem tem imagem do treino? Pode rodar umas imagens aí do treino do Figueirense se preparando, a estreia em casa não foi daquele jeito, né, Ian? Que o torcedor apostava, queria, torcia, acabou não dando certo, mas a gente tá vendo as imagens aí do Rodrigo Polidoro, essa semana de trabalho lá no CT do Cambirela.
Pois é, Mancha, até o Jorge trouxe uma matéria no Jornal ND essa semana, até brincando sobre o torcedor do Figueirense ter saído do Scarpelli com uma sensação meio de déjà vu, assim, porque o último jogo do Figueirense na Série C, no ano passado em casa, foi um empate também no fim do jogo, o Figueirense abriu o placar e acaba tomando um empate do São José. Eu não acho que o Figueirense tenha feito uma partida ruim na estreia ali na Série C, mas mais uma vez o time caiu um pouquinho no segundo tempo. Mais uma vez, teve chances para matar a partida e não matou. O Kaique sai na cara do goleiro, não faz o gol. No final do jogo tem o lance do Gabriel Santiago, que ele dá o passe de letra, o Wellington nem desliga e acaba não acompanhando a jogada. Então, o Figueirense precisa ser efetivo nas chances que criar para poder vencer os seus jogos, principalmente em casa, para evitar o pesadelo que foi, principalmente 2023 e 2024 na Série C. Mas... Legal. Carlos Alberto aposta em um Figueirense diferente para 2025, muita gente falando, né, que esse time desse ano, o time desse ano é melhor, é mais qualificado do que o time de 2024. Eu penso assim também, Marcelo, acho que o time do Figueirense está bem ajustado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A largada não foi a que o torcedor esperava, precisava de uma vitória, e contra o time da Ponte Preta, que vai ser um time que vai brigar. A Série C é o seguinte, nós temos 20 clubes num turno único, classificando 8. Então não interessa se você classifica em primeiro ou em oitavo, o Figueirense tem que mirar a classificação, porque depois esses 8 vão ser divididos em 2 quadrangulares e de cada quadrangular sobem 2 para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense está dentro desse projeto. É claro que o empate frustrou o torcedor, porque o Figueirense saiu na frente. Em alguns momentos esteve melhor na partida, perdeu os gols, como o Ian já falou, com o Kaique, quer dizer, não foi o resultado que esperava, mas o Figueirense tem a perspectiva, tem a qualidade de poder se surpreender e chegar ao seu objetivo, que é a classificação. Não dá para perder ponto fora e vai ter que recuperar agora em 2 jogos fora, contra o Tombense na segunda-feira e depois no outro final de semana contra o Retrô lá em Recife. Legal. Tem palpitômetro aí para Tombense e Figueirense. Pode colocar na tela pra gente dar uma olhada aí no palpite da galera. Ian vai de empate, hein? 1-1. Acertei a primeira rodada, hein, Mancha? Na semana passada. O Badá não quer alegria pro torcedor alvinegro. Vai de 1-0 Tombense. Eu vou de 1-0 Figueira. Vai fazer um golpezinho lá fora. O Kaká aposta no empate sem gols. Pode ter um 0-0, pode ter emoção, mas geralmente não tem. O Emerson vai também de empate 1-1 e o Rafael Liero fazendo a alegria aí do torcedor lá de Tombos 1-0 para a equipe da Tombense. Vou lá com o Rafael então rapidinho, antes da gente entrar chamar a Drica. Rafael, 1-0 para Tombense. A Série C já faz um tempinho que o Criciúma não disputa, né? Nem lembro a última vez, me ajuda aí. Mas é uma competição, como o Carlos falou, o principal objetivo é estar entre os 8. Depois vira um outro campeonato. 2021, última vez, né? Teve o acesso. Se engana quem acha que a Série C é um campeonato fácil, né? Apesar de ter times com menores investimentos e tal, mas a Série C do Campeonato Brasileiro, ela é muito difícil realmente. O Criciúma subiu, mas sofreu. Teve aquela troca do Paulo Baia, que era o treinador, veio o Cláudio Tencati, daí deu um gás naquela reta final. O Criciúma conseguiu acesso para a Série B naquela oportunidade. Mas eu acho que, a gente falando do Figueirense, o Campeonato Catarinense, ele não, pelo menos para mim, não foi um parâmetro para avaliar as equipes aqui do estado como sairiam nas competições nacionais, né? Tanto na Série C quanto na Série B. Acho que o Campeonato Catarinense ele não serviu de parâmetro para avaliar isso, mas o Figueirense ele demonstrou uma certa evolução. E eu também concordo quando você disse que o time desse ano é melhor do que o ano passado do Figueirense. E acho que o Figueirense vai fazer, sim, uma boa campanha. Mas não acredito na vitória, viu, Mancha, contra a Tombense, porque a Tombense ela é muito forte em casa. Jogando em casa, enfim, conhece os seus caminhos por ali e acredito numa vitória da Tombense pelo placar de 1-0. Mas, consequentemente, o Figueirense vai recuperar esses pontos aí jogando nas próximas rodadas em casa. Quanto à questão de efetividade, o Ian falou que faltou efetividade ali pro Figueirense para matar o jogo. Acho que tem faltado para muitos times, né? Aqui do estado, inclusive, o Criciúma é prova disso, né? Que também na estreia faltou efetividade, teve as chances de matar o jogo, de fazer os gols e não fez. Eu acho que não é um problema exclusivo apenas do Figueirense, viu, Mancha? Fica até a sugestão aí para a CBF, talvez, criar no final do ano o troféu editor de vídeo.
Porque os caras têm ajudado muito o futebol brasileiro nos últimos tempos, aí buscando cenas, imagens com muito detalhe, muito minuciosas aí para montar aquele material, né? Para ser exibido na TV, na internet, no dia seguinte ao jogo, ou às vezes no mesmo dia, enfim, porque não tá fácil. Ó, agora sim, vamos ao vivo direto para a Arena Joinville, lá no norte de Santa Catarina, porque a titular Drica Evarini está lá. Hoje tem Jack novamente numa competição nacional, estreia na Série D. E ouvi informações, chegaram, Drica, dizendo que está chovendo muito no norte do estado. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem está nos assistindo no Clube da Bola. Está chovendo e chovendo realmente muito aqui em Joinville, na Arena Joinville. A chuva começou mais ou menos por volta de 12h30, 1h. E a gente chegou aqui, para você ter uma ideia, Mancha, você e quem está em casa, a gente nem subiu nas arquibancadas, porque o barulho seria ensurdecedor. Está chovendo muito, agora faltando mais ou menos 1h para a estreia do Jack na Série D. O tricolor que volta à Série D depois de 3 anos sem disputar o Campeonato Brasileiro. O último jogo aconteceu nesta mesma Arena Joinville em 2021 contra o Uberlândia, quando o time foi eliminado, não conseguiu mais vaga na Série D e agora retorna então ao Campeonato Brasileiro depois de ter garantido no ano passado essa vaga e de ter feito uma campanha novamente histórica no Campeonato Catarinense, chegando à semifinal depois de 9 anos e já garantindo essa vaga na Série D de 2026. Essa vaga, inclusive, garantida no Campeonato Catarinense desse ano, dá um pouquinho mais de tranquilidade para esse elenco, para esse grupo, trabalharem nessa Série D deste ano, né? A gente sabe que a Série D é uma competição muito complicada, muito traiçoeira, como a gente fala, né? São 64 equipes, 8 grupos com 8 times. O Joinville está no grupo 8, ao lado de 4 gaúchos, outros 2 catarinenses, o Marcílio Dias e o Barra, e também o Azures do Paraná. É muito difícil, a gente tem conversado com o Emerson Maria, com os jogadores também do JEC, eles têm consciência de que o futebol que o Joinville apresentou no Campeonato Catarinense vai precisar ser diferente nessa Série D, porque ela exige muito mais força física do que efetivamente um jogo técnico e tático. E o Emerson Maria já adiantou que a torcida vai ver um time diferente no quesito mesmo técnico dentro de campo. Para essa Série D, o Joinville fez 7 contratações. Para eu não esquecer de ninguém, até anotei aqui o lateral esquerdo Léo Campos, que deve ser titular hoje, inclusive ele que já tinha passado aqui pelo Joinville. Os volantes Guilherme Escuro, Jean Carlos e Zé Vitor. Zé Vitor é desfalque, está no departamento médico. Além dos meias, Alisson Tadei, o atacante Douglas Souza e o meia Juliano, que o torcedor catarinense conhece muito bem, era e estava no Barra. E eu acabei de ver nas redes sociais dele, inclusive, que ele vem com a camisa 10, vem para ser titular, vai assumir essa camisa 10 do Joinville. A gente conversou com ele essa semana também, falando sobre a expectativa e sobre como é vestir a camisa do Joinville depois de jogar tantas vezes contra, né, com a torcida contra, agora a favor. Então a expectativa é altíssima para essa estreia do Joinville contra o Guarani de Bagé. O pessoal do Guarani já chegou, já estava aqui também atrás dando uma olhadinha no gramado e nessa chuva. O time do Joinville também já chegou, alguns jogadores já vieram aqui para cima para dar uma olhadinha em como está o gramado. E a torcida que se esperava encheria, ou pelo menos, né, a gente teria um bom público na Arena Joinville, já que a saudade era grande da Série D. Agora a gente não tem mais tanta certeza, porque realmente está chovendo muito em Joinville. Há relatos, inclusive, de alguns bairros da cidade com chuva de granizo, então vai ter uma dificuldade também para o torcedor chegar à Arena Joinville, mas dentro de campo o que se espera é um time que vá se entregar. O Emerson Maria, o Guti, todos eles ressaltaram muito essa semana, durante essa semana de preparação, esse mês de preparação desde a eliminação no Campeonato Catarinense, que o torcedor pode esperar sim um time que vai se entregar muito, porque todo mundo tem muita consciência da dificuldade que é jogar uma Série D, das viagens longas, dos gramados que o Joinville vai enfrentar, a começar por hoje aqui na Arena Joinville, já com toda essa chuva que está esperando os jogadores que daqui a pouquinho vão subir para o aquecimento. Manchá, a gente volta na semana que vem para trazer todos os detalhes, até porque a gente vai ter confronto catarinense também nessa Série D na primeira fase. E a expectativa altíssima, eu espero voltar aqui na semana que vem para falar de estreia com vitória. Aliás, uma curiosidade, tá? O Guti, que deve ser o capitão do Joinville nesse jogo de hoje, ele esteve em 2014 aqui, foi campeão da Série B também com o Emerson Maria, não perde na Arena Joinville desde 2014, porque o Joinville não foi superado dentro de casa no Campeonato Catarinense, e ele também tem esse tabu aí que ele quer manter aqui na Arena Joinville. Esperamos que seja mantido, que o Joinville estreie com uma vitória depois de tanto tempo longe dessa Série D, Mancha. Valeu, foram as informações de Drica Evarini direto da Arena, e deu para ouvir sim
o barulho da chuva, Drica, passando a informação que está chovendo muito nesse momento no norte do estado. Só para confirmar ali a informação da Drica, o Jack é do grupo A8, né? Que tem o Azures, o Barra, Santa Catarina, Brasil de Pelotas, Guarani de Bagé, né? Guarani de Bagé. O Joinville, também catarinense, Marcílio Dias, o São José e o São Luís de Ijuí. O Carlos Alberto, eu e o Carlos Alberto somos mais velhos hoje aqui ao vivo no programa, né? O Ian não tem 20, o Rafael tem 21, daí também eles não viram aquele Joinville, né, Carlos? E aqui, não estou fazendo média com o torcedor do Joinville, não preciso disso, né? O Jack não merecia estar onde está, né? Quando a gente fala do time, da tradição, do futebol. Na administração, daí eu não posso falar porque foi onde colocaram o Joinville numa Série D, né? De administrações passadas. Mas a importância do Joinville para o futebol, vendo hoje ele numa Série D, há pouco aí, 10 anos, estava na Série A. O Joinville, Mancha, foi o time que nasceu da junção de Caxias e América, lá em Joinville, e ele fez uma trajetória muito grande. Em 95, quando ele ganhou o título sobre o Avaí, ele alcançou o 8º título seguido, o octacampeão, foi o único octacampeão de Santa Catarina. Naquele período em que ele dominou o futebol em Santa Catarina, ganhou título aqui no Scarpelli, ganhou título no Ernestão, o estádio Ernesto Sileme Sobrinho, que foi desativado. Hoje o Joinville joga na Arena Joinville, que é o estádio municipal lá, mas o Joinville era o nosso grande representante. Não existia Série A no Campeonato Brasileiro, desfilavam aqui por Joinville, Santos, Corinthians, os grandes times do futebol brasileiro, Vasco, Flamengo, enfim. Então o Joinville foi definhando com as gestões temerárias, né? Porque teve dificuldade, o Joinville ficou 3 anos sem série e agora voltou à Série D do Campeonato Brasileiro. Tem aí, está apostando tudo, o presidente D'Artagnan está apostando tudo na possibilidade de confirmar a sua permanência para o ano que vem na Série D, que ele já garantiu no Campeonato Estadual. Aliás, esse ano o grande feito do Joinville foi efetivamente derrubar o grande candidato ao título, que seria o Criciúma, eliminou o Criciúma nos pênaltis e agora vai para essa empreitada nessa competição no grupo A8, se não me engano, da Série D, onde classificam 4 para a próxima fase. Então o Joinville tem que iniciar com o pé direito, iniciar com vitória, iniciar vencendo, porque lá tem o comando de Emerson Maria e a gente sabe que ele costuma organizar bem as suas equipes. Tem a liderança do Guts, que está invicto, como falou a Drica, lá no estádio Arena Joinville, e tem tudo para conseguir uma vitória em sua estreia. Legal. Uma pergunta que a gente sempre ouve, né, quando tá batendo um papo sobre futebol, é, pô, como é que o futebol lá do norte do estado, o Jack caiu tanto, lá tem grandes empresas do Brasil, internacionais, tem sede lá, tem dinheiro, o que aconteceu, né? E o Carlos trouxe um resumo aí da história dos últimos anos do Joinville, de Nardella e grandes craques. Nossa enquete tá no 48919914706. Você pode participar e depois deixar sua mensagem também. Vou chegar pro ladinho aqui, ó. Qual catarinense está mais embalado na Série B? Havaí tem 50%, hashtag Chapecoense tem 41,7% e a hashtag Criciúma diminuiu um pouquinho, né? Chape subiu, Tigre diminuiu um pouquinho, 8,3%. Tem mensagem? Coloca na tela também pra gente. O Patrick de Tijucas, bora Havaí! E deu um registro ali do nosso Campinho do Leão, já escalado ali pelo técnico Jair Ventura. O Marisson, de Balneário Camboriú, boa tarde, os times da Série B venceram. Agora falta os da Série C. Bora Santa Catarina do Brasileirão, quebra tudo Figueira. Falando do nosso time de Santa Catarina, que foi a surpresa do catarinense. Ó, foto legal, hein? O Silvio de Garopaba, garoto Leon. Ou Lion? Acho que é Leon. É o Lion. É o Lion? É Lion. Já tá no clima da Páscoa, tá ligado no Clube da Bola com sua orelhinha lá. E amanhã vai ter chocolate, tenho certeza. O Walter coloca assim, ó. Boa tarde, quero desejar uma feliz Páscoa. E hoje o Jack entra em campo. Mesmo na Série D, vamos ganhar do Guarani de Bagé. Walter, torcedor do Joinville ou simpatizante do Joinville. O Marcelo, meu xará, melhor campanha da Série B será da Chapecoense. Tem mais uma? Tem mais uma com foto. O Emerson, de Palhoça. Tá bem sacado, hein? Direto da Praia de Fora, ligado no Clube da Bola. Visual legal demais.
Vamos seguir com o programa? Ó, intervalo, vamos pro intervalo então agora e a gente volta para falar mais um pouquinho da Série D. Tem também Fortaleza e Palmeiras, o jogo da Série A, que é destaque aqui amanhã na tela da NDTV Record. É rapidinho, não sai daí não, hein?